Olá, meu nome é Lúcio Lorandi de Toledo e essa é a apresentação do meu trabalho no primeiro simpósio latino-americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. O trabalho foi escrito na categoria de artigo completo e tem a autoria minha e da minha orientadora Renata Ferraz de Toledo. O eixo temático é Ambiente Construído e Sustentabilidade. O título do trabalho é Panorama de publicações sobre telhado verde, possibilidades socioeducativas e fortalecimento comunitário. Eu sou graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Planos e Projetos Urbanos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e agora eu faço mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu. Introduzindo o trabalho. Questões ambientais contemporâneas, o que a gente pensa? Aquecimento global, e a gente assume que o aquecimento global ele é sempre uma coisa de escala planetária, distante da vida cotidiana. Mas as mudanças climáticas elas podem ter origem e efeitos em escala local ou regional. E um bom exemplo são as ilhas de calor urbanas. O que elas fazem? Elas geram uma temperatura mais elevada, diminuem a umidade relativa do ar, alteram os padrões do vento e geram alterações no regime pluviométrico. E a causa principal é o adensamento urbano, a massa edificada. Ela vai bloquear a circulação do vento, vai aumentar a superfície de absorção da radiação solar, vai diminuir a permeabilidade do solo e também reduzir a evapotranspiração devido à remoção da cobertura vegetal. Onde é que começou o meu interesse por escrever esse artigo? Foi numa reportagem da BBC News Brasil, chamado Soluções Simples para Não Morrer de Calor, entre aspas, na Índia. O nome da cidade é impronunciável, eu acho que é Ahmedabad, ou qualquer coisa assim. O que eles falavam? Eles falavam que a temperatura no interior de algumas residências chegava a 50 graus Celsius e que ele mostrava uma associação habitacional que fornecia empréstimos para as pessoas comprarem tinta branca para aplicar sobre as lajes das casas. E isso diminuía a absorção de calor pelo concreto e baixava bastante a temperatura, tanto dentro quanto em cima da laje, já que essas lajes elas eram também usadas como dormitório nas noites mais quentes. Aqui no Brasil, a gente usa telhados de fibrocimento, não é tanto laje de concreto, principalmente em habitações populares e edifícios públicos em áreas de população de baixa renda. Só que o telhado de fibrocimento ele tem uma alta capacidade de absorver calor, então eu vou ter um aumento no interior das edificações. O que se pensa? Se pensa em revestimentos externos com baixa absorção de radiação solar. E daí pensa-se em pinturas frias, mas elas que são pinturas que elas refletem muito da radiação infravermelha, mas também elas exigem uma manutenção grande. Mas o que me chamou mesmo a atenção nessa reportagem foi encontrar soluções alternativas e principalmente soluções que levassem em consideração a população envolvida nessa situação. Então, dentre as alternativas é a implantação de telhados verdes, ou seja, uma cobertura vegetal sobre as coberturas, principalmente em espaços habitacionais, empresariais, comunitários, escolares, por aí vai. O que se notou? Que os melhores resultados para as práticas sustentáveis, elas envolvem a participação da comunidade, ou seja, eu preciso dessa participação das pessoas que sofrem essa situação ou que passam por essa situação. Então, elas têm que ser associadas a processos socioeducativos e atender às demandas e aos interesses reais dessa comunidade. O que é o telhado verde? Ou cobertura verde ou telhado vivo? Ele se baseia na implantação de uma forração vegetal sobre a cobertura das edificações, ou seja, lajes ou telhados. Isso vai envolver sistema de impermeabilização e drenagem. Elas vão funcionar em duas escalas, na escala da edificação e na escala da malha urbana.
Quando eu penso na escala da edificação, se eu aplicar essa cobertura vegetal sobre um telhado de fibrocimento, eu chego a baixar a temperatura interna em até cerca de 23 graus Celsius, se eu for comparar com um telhado controle. Na escala urbana, ela vai ajudar na retenção das águas pluviais, ou seja, pelas simulações de chuva que eu encontrei, eu chego à retenção de 56% do volume da precipitação. E isso vai minimizar o impacto da urbanização nos ciclos hidrológicos se eu for comparar com o mesmo tipo de região não urbanizada. E, consequentemente, eu também vou diminuir a formação de ilhas de calor, já que eu vou ter uma maior evapotranspiração na região. Existem inúmeros benefícios da aplicação do telhado verde, entre eles eu tenho retenção de material particulado, abaixamento da temperatura sob a cobertura vegetal, economia energética, absorção de ruído, a maior vida útil da cobertura, o aumento da umidade relativa do ar, diminuição do pico do volume de água no esgoto pluvial e conforto psicoemocional pela presença de áreas verdes. Essas coberturas elas se dividem em acessíveis e inacessíveis. As acessíveis, eu vou ter circulação de pessoas, por exemplo, um terraço-jardim. As inacessíveis, eu não vou permitir essa circulação de pessoas, mas eu vou ter a facilidade de que eu posso aplicar esses telhados em superfícies planas, inclinadas, curvas. E é claro que essas coberturas elas vão se dividir em intensivas, semi-intensivas e extensivas. Isso conforme o grau de manutenção necessária para essas coberturas. O meu estudo sobre coberturas verdes ela partiu do projeto Hidrocidades, e ele teve enfoque na tese de doutorado do Eric Watson Neto de Oliveira. Ele foi colocado na Escola Municipal Professor Teófilo Moreira da Costa, no Rio de Janeiro, na região da Baixada do Jacarepaguá. E foi feito por meio de ações integradas de inclusão social e cidadania. Ela visava, entre outros aspectos, a conservação de recursos hídricos no meio urbano e periurbano, sob a perspectiva da integração do planejamento urbano e a gestão dos recursos hídricos. No que se baseou o experimento? O sistema escolhido foi o extensivo, justamente por não ter quase nenhuma manutenção, e dividiram o telhado da escola, de duas salas da escola, em duas partes simétricas. Uma inalterada, como caso controle, e a outra foi desenvolvido plantio. Foram testadas diferentes espécies de cultivo no telhado, que não vale a pena assim, mencionar agora, e monitoramento remoto do conforto térmico, ou seja, eles instalaram sensores dentro do prédio e fizeram monitoramento desse conforto térmico. E também fizeram análise da retenção das águas pluviais, usando um sistema de irrigação que simulasse a água da chuva. Calcularam os custos para a implantação desse sistema em habitação de interesse social, e essa pesquisa ela foi feita de forma participativa e usando princípios de pesquisação. Isso me inspirou com base nesses resultados objetivos pelo Eric Oliveira, desse trabalho feito em 2009. E daí, o que eu busco com isso? Buscar e analisar outras pesquisas sobre telhados verdes. O potencial dos projetos de implantação dessas coberturas em associação de ações de natureza socioeducativa, com participação direta de grupos sociais envolvidos, dentro da perspectiva da sustentabilidade. E tendo como componente também ações de integração e inclusão social, cidadania e educação, principalmente nesses espaços de interesse social. Meus objetivos é identificar e apresentar um panorama de produções científicas sobre telhados verdes, verificar e analisar o seu uso em edificações de interesse social, em associação a processos socioeducativos e de fortalecimento comunitário. Qual foi o método que eu usei? Uma revisão bibliográfica integrativa, realizada pela busca de publicações nas bases eletrônicas de dados periódicos CAPES, Cielo e EBSCO. Eu usei como descritores telhado verde, telhado vivo e cobertura verde.
e procurei publicações entre 2012 e março de 2023. Qual é o meu questionamento? O que tem sido publicado na literatura científica sobre telhados verdes? De que forma essa tecnologia socioambiental vem sendo utilizada? Telhados verdes, na perspectiva da sustentabilidade, têm sido utilizados como estratégia socioeducativa e de fortalecimento comunitário? Se sim, de que forma? Bom, houveram publicações em que o termo cobertura verde estava associado a coberturas vegetais, mas não como prática de telhado verde ou telhado vivo, e essas foram descartadas. A análise descritiva das publicações identificadas e selecionadas para a construção do panorama foi feita a partir da leitura destas e apresentada na forma de gráficos e quadros. Nesse panorama são apresentados ano, áreas de conhecimento e termos associados às publicações, universidade responsável, tipos de estudos e ou usos, principais objetivos e ainda se o estudo ou técnica tinha relação com edificações de interesse social, preocupação com fortalecimento comunitário, a partir da apropriação da técnica em associação a processos socioeducativos com vistas à sustentabilidade. Resultados e discussão. A busca foi realizada em março de 2023, com esses escritores, telhado verde, telhado vivo, cobertura verde, isoladamente. E foram identificadas 119 publicações. Destas foram consideradas para leitura na íntegra e para análise 62 publicações. As demais foram descartadas porque se repetiam nas bases eletrônicas ou porque estavam fora do escopo dessa pesquisa. Por exemplo, quando falavam de cobertura verde, mas não como cobertura ou telhado de edificações. Não houveram publicações no ano de 2012. Procurou-se conhecer as áreas de conhecimento relacionadas às pesquisas relatadas a partir da identificação da formação e ou vínculo institucional dos autores. As pesquisas publicações foram agrupadas em 9 categorias de áreas: engenharia civil, arquitetura e urbanismo, área direta ou associada, que teve maior número de publicações. E a segunda maior foi ciências ambientais, com 23. Depois ainda houve ciências agrárias, agronômicas, direito, ciências biológicas, outras engenharias, geografia, história, ciências contábeis. Instituições envolvidas. Foram 54 instituições públicas, 3 instituições privadas e 7 instituições estrangeiras. Bom, se eu for somar esses números, vai dar mais do que 62 publicações. Mas por quê? Porque em algumas publicações houve mais de uma instituição envolvida. Então, algumas pesquisas foram desenvolvidas por mais de uma instituição. Também há instituições que foram responsáveis por mais de uma pesquisa. Então, isso gera divergência no total de instituições envolvidas nas pesquisas. E se é pública, privada ou estrangeira, inclusive porque houve pesquisa conduzida por instituição pública e privada. Isso também gera discrepância no total de instituições por região do Brasil. O gráfico mostra a localização das instituições por região do país, com destaque para a região sudeste, onde estavam 30 instituições, para a região norte, onde não houve nenhuma instituição responsável por trabalhos. Quanto às instituições estrangeiras, a maior parte foi feita pela Colômbia. Quais foram as categorias de tipos de estudos? Foram divididas em 4 categorias, no caso. Pesquisas de natureza teórica e, portanto, desenvolvidas a partir de revisão bibliográfica ou análise documental. Pesquisas experimentais de campo, utilizando, por exemplo, confecção de protótipos para análise. Pesquisas experimentais desenvolvidas por simulação e ou estudos de caso. E pesquisas mistas, ou seja, aquelas em que foram mencionadas mais de uma técnica, instrumento ou método.
Categorias de tipos de estudos. Elas foram distribuídas conforme a abordagem metodológica, estão representadas no gráfico a seguir, ou seja, teóricas de revisão 17, experimentais de campo 23, experimentais por simulação 13 e mistas 9. Tiveram destaque, de forma isolada ou combinada, pesquisas relacionadas a manejo e gerenciamento de águas pluviais e drenagem urbana, desempenho térmico, políticas públicas, seja para a implementação de coberturas verdes, incentivos e instrumentos legais. Possíveis interferências de coberturas verdes na estrutura das edificações, viabilidade técnica e econômica, eficiência energética ou termoenergética, análise da quantidade de água de chuva quanto a parâmetros físicos e químicos captada em telhados verdes e ao desempenho de algumas espécies de plantas e substratos. Outros estudos ainda pegaram coisas relacionadas à poluição atmosférica, umidade relativa do ar no entorno das edificações, paisagismo, compostagem, agricultura urbana, captação e armazenamento de CO2, evapotranspiração, influência de fatores climáticos sobre telhados verdes. Buscou-se também, por meio desta pesquisa, identificar o uso de telhados verdes ou de estudos a respeito em edificações de interesse social e ainda publicações que explicitavam a preocupação com o fortalecimento comunitário e projetos socioeducativos, a partir da técnica do telhado verde. Das 62 publicações que compuseram esse panorama, 10 traziam esta perspectiva. Conclusões. A construção deste panorama de publicações sobre telhados verdes no período e bases eletrônicas investigadas evidenciou maior ênfase e interesse em pesquisas de caráter exclusivamente técnico, especialmente relacionadas ao manejo de águas pluviais e ao conforto térmico de edificações. Menos estudos foram identificados e desenvolvidos em associação a projetos participativos e socioeducativos, com a cooperação, por exemplo, de público leigo, que, de alguma forma, poderia beneficiar-se deste aprendizado teórico e ou prático. Frente aos problemas socioambientais e de saúde da atualidade, considera-se que projetos e pesquisas sobre telhados verdes, como laboratórios vivos de ensino e aprendizagem e de empoderamento comunitário, podem ser desenvolvidos de forma interativa e colaborativa entre pesquisadores, gestores e profissionais técnicos dos setores público e privado, estudantes secundaristas, de graduação e público leigo interessado. Sugere-se o desenvolvimento de oficinas sobre habilidades técnicas necessárias à implantação de telhados verdes, na perspectiva da educação para a sustentabilidade e conectado às demandas cotidianas locais. Obrigado.